Últimas notícias do cosmos. A astronomia à velocidade do som. Sejam bem-vindos às últimas notícias do cosmos. O meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 5 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo universo. Quem tiver lido com atenção o título deste episódio pode estar a pensar: mas os buracos negros são como o leite? Também há gordo e meio gordo? Pois é verdade. Também existem buracos negros magros, meios gordos e gordos, mas não têm lactose, nem gordura e nem a luz lhes consegue escapar. Um buraco negro é um objeto com uma gravidade tão elevada que nem a luz tem velocidade suficiente para lhe escapar. E estamos a falar de uma velocidade a rondar os 300 mil km por segundo. A esta velocidade conseguimos ir da Terra à Lua em cerca de 1 segundo. Os buracos negros formam-se quando a massa de um objeto é concentrada num raio específico proporcional à massa desse objeto, conhecido como raio de Schwarzschild. Este raio também define a dimensão do horizonte dos acontecimentos de um buraco negro, o nome que se dá à fronteira a partir da qual nada escapa de lá de dentro. Teoricamente, qualquer quantidade de massa comprimida para um tamanho menor que o seu raio de Schwarzschild torna-se num buraco negro. Até mesmo a Terra podia tornar-se num buraco negro. Bastava comprimir toda a sua massa, quase 6 mil trilhões de toneladas, numa bola de pouco menos de 9 milímetros. Mas há uma massa mínima a partir da qual a própria gravidade provoca um colapso natural e a transformação de um objeto num buraco negro. Isso acontece no fim da vida de estrelas com massa 5 vezes superiores à massa do nosso Sol. A morte dessas estrelas mais massivas do que o Sol dão origem aos buracos negros magros, os buracos negros estelares, com massa entre 5 e algumas dezenas de massas solares. Este tipo de buraco negro é aquele onde cai o personagem do Matthew McConaughey no filme Interstellar. Eu sei, acabei de dizer há pouco que nada escapa de um buraco negro e, no entanto, ele voltou para casa. Mas não se esqueçam que o Interstellar é um filme de ficção. No extremo oposto, há os buracos negros gordos, os buracos negros supermassivos, que atualmente se julga existirem no centro de todas as galáxias. Têm massas que podem ir das centenas de milhares até aos milhares de milhões de sóis. Se há cerca de 1 ano viram a primeira imagem de um buraco negro na TV ou nas redes sociais, foi o buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, que tem uma massa de 6,5 mil milhões de sóis. Mesmo assim, só foi possível observá-lo ligando radiotelescópios espalhados por todo o mundo para simular um telescópio do tamanho da Terra. Finalmente, o assunto de hoje: os buracos negros meios gordos. Estes são os de massa intermédia, aqueles que se situam algures entre os 100 e 1 milhão de massas solares. A verdade é que, apesar de haver indícios da sua existência, são raros os candidatos detectados e ainda não há nenhuma prova conclusiva que eles existam. Mas o velhinho telescópio espacial Hubble, quase a celebrar 30 anos em órbita da Terra, acabou de detectar o que parece ser a melhor evidência de sempre da existência destes pesos médios. O Hubble observou um objeto chamado 3XMM J215022.4-055108. Eu sei, os astrónomos não são lá muito originais a dar nomes às coisas. A maioria dos objetos que observamos não tem nomes comuns, apenas um número num catálogo qualquer. Para simplificar, vamos chamá-lo só 3XMM, já que o resto é a designação da galáxia que lhe serve de casa, localizada a cerca de 805 mil anos-luz de distância. Este objeto foi observado anteriormente pelos telescópios espaciais de raio-x Chandra, da NASA, e XMM Newton, da Agência Espacial Europeia. As observações nesta banda revelaram flashes em raio-x consistentes com emissões provocadas por material de uma estrela a ser despedaçada e a cair em grande velocidade para um buraco negro de massa intermédia. Mas com observações em raio-x não era possível determinar a que distância que esses flashes estavam. E por isso, não era possível saber se eram mesmo provenientes da galáxia ou se eram, por exemplo, emissões de uma estrela de neutrões da nossa própria galáxia. Para descartar esta hipótese, os astrónomos observaram o 3XMM com o Hubble, na banda do visível. Isto permitiu-lhes comprovar que o XMM está inserido no enxame de estrelas que orbita a galáxia. Com isto, os investigadores chegaram a uma evidência do género: se anda como um pato, nada como um pato e grasna como um pato, então provavelmente é um pato. Como acabámos de ouvir, o 3XMM não pertence à nossa galáxia. Sabendo isto, os investigadores usaram a emissão em raio-x para calcular que este terá uma massa de cerca de 50 mil massas solares. Finalmente, se está bem longe do centro da sua galáxia e tem uma massa menor do que algumas centenas de milhares de massas solares, não pode ser um buraco negro supermassivo. Então, a melhor explicação que temos é mesmo ser um buraco negro de massa intermédia.
Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.